Olá, se você chegou até aqui é porque você tem interesse de saber se você tem direito de receber o BPC Loas. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que o BPC ele é um benefício assistencial concedido pelo INSS para o cidadão que nunca contribuiu durante a sua vida. A segunda coisa que eu quero que você saiba é que o BPC ele tem alguns critérios, alguns requisitos, e a gente pode dividir esses requisitos em dois tipos de grupos, certo? Então, o primeiro grupo é destinado ao BPC idoso, é para o cidadão que tem 65 anos ou mais e entra no critério da renda per capita familiar no máximo de 1/4 do valor do salário mínimo. Neste segundo grupo é destinado para o BPC deficiente. Nesse aqui é para doenças de longa duração, estimadas em 2 anos ou superior a 2 anos a sua duração da doença. Então, não precisa respeitar o critério da idade de 65 anos ou mais para requerer o BPC deficiente. Precisa do requisito da renda per capita familiar no valor de 1/4 salário mínimo, igual ao BPC idoso. O que diferencia é que aqui precisa de um laudo médico atestando a sua doença e a sua incapacidade para laborar e para ter um convívio social e com isso você conseguir requerer o BPC Loas. Então, se você tem 65 anos ou mais ou tem uma doença grave de longa duração, você pode ter direito sim ao benefício assistencial do BPC Loas. Já que você entendeu quem tem direito ao BPC, nós preparamos aqui no escritório algumas perguntas que chegam de forma constante aqui no escritório. Então, a primeira delas é: eu tenho BPC, eu recebo o 13º salário? Nesse benefício assistencial, não recebe 13º salário. Outra pergunta que chega constantemente no escritório é: qual o valor do BPC? O BPC ele é o valor de um salário mínimo atual vigente. A terceira pergunta que chega constantemente aqui no escritório é se o BPC deficiente para requerer precisa de um laudo médico. Então a resposta é sim, precisa de um laudo médico para comprovar o médico que deu aquele atestado, o tipo de doença que você tem com o número do CID e o tempo de duração da sua doença. Outra pergunta que chega bem interessante aqui no escritório é que como faz para comprovar a renda per capita familiar no valor de 1/4 do salário mínimo? É bem simples, você vai no CRAS do seu bairro e vai fazer um cadastro lá no CadÚnico. Então lá você vai dizer toda a sua renda e a renda da sua família e quantas pessoas moram na sua casa, e dali vai sair a renda per capita. Vale salientar que ali você precisa ter cuidado para não ficar no critério superior a 1/4 do valor do salário mínimo. Agora que você identificou o que é o BPC Loas, quem tem direito e também as suas dúvidas, eu queria fazer uma breve apresentação do escritório Vilaça Advogados. O escritório ele tem sede física no estado de Pernambuco, porém já atuamos em mais de 13 estados, o que possibilita o acesso à justiça pelo meio digital. Então ficou muito mais fácil você ter acesso ao advogado de forma digital, e nós advogados tivemos mais facilidade de advogar por todo o Brasil de forma remota. Então a gente consegue trabalhar em todo o território nacional a partir do meio digital. Nosso escritório ele tem advogados especialistas em requerimentos administrativos e judiciais para requerer o BPC. Nós atuamos há mais de 5 anos, com total credibilidade e transparência. Basta você buscar o nome Vilaça Advogados e vai ver a avaliação dos nossos clientes na plataforma Google Meu Negócio. Estamos posicionados no meio digital em várias plataformas para mostrar nossa credibilidade e transparência com nossos clientes por todo o Brasil. Basta você acessar o site vilaçaadvogados.com.br, isso é apenas um exemplo, para você verificar e conhecer os profissionais do escritório. Nosso escritório ele tem registro junto aos quadros da Ordem dos Advogados na pessoa jurídica e também CNPJ, o que mostra mais credibilidade e transparência na hora da contratação por meio digital. Agradecemos toda a atenção até aqui, espero ter tirado suas dúvidas e se tiver mais alguma dúvida, procure um profissional da sua confiança.